Deus seja sempre louvado. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, eu quero primeiramente desejar a todos que Deus lhes dê um dia de paz. Também quero comunicar, infelizmente, hoje eu estou um pouco triste porque uma conhecida irmã muito amável que mora na região do Mato Grosso, uma irmã que toda vez que eu conversava com ela eu sentia uma paz muito grande, é uma senhora, né? E infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente vou sentir saudades de conversar com essa irmã, mas eu sei que ela está num lugar muito melhor, porque ainda hoje, ao estar conversando com alguém da sua família, Deus me visitou muito e me mostrou coisas lindas a respeito desta alma. Então, Deus recolheu essa nossa irmã por causa de uma enfermidade nos seus rins, salvo erro. Eu peço que os irmãos orem pela família enlutada que mora lá no Mato Grosso, certo, irmãos? Que o Senhor possa confortar a sua família, irmãos. Eu não vou citar nomes aqui porque é uma nossa irmã. E não falei nada com a sua filha que ia falar aqui, então o importante é vocês saberem que o nome dela hoje é Cidadã dos Céus. Não há um nome melhor que eu possa dar para ela. Ela já era cidadã, agora ela já está em rumo, com certeza, ao repouso eterno, para poder também, um dia, nós cantarmos juntos com esta caríssima irmã o cântico de vitória. Orai pela família para que Deus os possa confortar, irmãos. Bom, agora vamos entrar num assunto aqui um tanto assim discutido no meio cristão. Porém, eu quero deixar claro antes de entrar nesse assunto, irmãos, que eu não tenho partido assim no sentido, eu sou, posso dizer, sem nenhum vínculo com nenhuma nação. Eu creio que o cristão ele tem que estar vinculado a Jesus Cristo. Quando nós falamos aqui a respeito de uma nação, de Israel, da tal nação, isso não quer dizer que nós estamos querendo, vamos dizer assim, puxar algum assunto para o lado de um ou do outro, dando garantias e vantagens a um, tirando do outro, não é nada disso. A nossa intenção aqui é esclarecer a volta de Jesus Cristo, anunciar o Evangelho. Todavia, irmãos, que às vezes alguém pode ficar em confusão, porque ouve nossos vídeos e às vezes, como veio de alguma denominação que não leu, que não era acostumado a ler as Escrituras, às vezes ficam um pouco confusas. Então, muitas coisas que eu iria aqui falar, eu orei a Deus, meditei bem, para não causar mais confusão, para não causar confusão na mente das pessoas, eu vou tentar fazer de uma forma que não venha transtornar os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Porque da maneira que eu estava pensando em explicar, porque eu, irmãos, sou sincero para os irmãos, para mim pouco importa ser pró como ser pós, importa estar preparado a todo momento. O Senhor Jesus vindo agora, eu quero estar preparado agora. Muitos se preocupam muito com o arrebatamento da igreja. E nós sabemos que já está acontecendo muitos arrebatamentos da igreja. Porque a igreja somos nós.
Quantos foram arrebatados por causa da enfermidade? Quer dizer, foram tirados de nós. Foram levados. Que nem agora essa nossa caríssima irmã foi levada. Não foi por essa enfermidade, mas foi levada. Então nós temos que estar preparados, na verdade, todos os dias. Mas, devido à necessidade bíblica de uma explicação espiritual referente ao assunto da volta do Senhor, alguma coisa eu tenho até recebido de alguma irmã que tem esse cuidado, que tem um carinho muito grande pela palavra de Deus, e eu vou ler aqui alguma coisa referente a isso. E depois vou fazer também a análise daquilo que eu sinto, certo, irmãos? Não quer dizer que alguém está certo ou que alguém está errado, porque nós somos humanos e as coisas de Deus são espirituais. E nem a todos é dado conhecer os mistérios do reino. Por isso não é tudo que a gente lê, que a gente interpreta da forma que a gente lê. Porque a gente tem que ter um conhecimento. Nosso conhecimento ele é limitado. As coisas de Deus são ilimitadas. E se não for por revelação, a nossa mente não consegue alcançar. Entendeu, irmãos? O objetivo daquilo que nós queremos aprender. Mas nosso objetivo não é só aprender. Nosso objetivo é entrar no céu. Né? Tem pessoas que não sabem ler, não sabem escrever. E se eu for explicar com palavras muito assim profundas, então eu procurei assim não modificar o texto, irmão, mas simplificar, não por causa da minha pessoa ou por causa de outras irmãs que tem. Eu conheço uma irmã que tem muita inteligência, quer dizer, eu poderia usar palavras aqui de muita profundidade que ela entenderia, mas se eu for usar essas palavras, muitos vão escutar o vídeo e não vão entender nada, entende, irmão? Então eu tenho que ser bem popular e dentro de uma maneira que você possa me entender. Tá entendendo, irmãos? Porque senão é como você vai no médico. O médico fala, você está passando por um problema, isso, e fala na linguagem médica. Eu não sei, ele vai falar, eu não entendi nada. Mas eu falo, doutor, mas o que é isso que o senhor acabou de falar? Eu preciso perguntar para ele, porque ele falou só numa linguagem médica. Aí ele explica na linguagem popular, para mim poder compreender. Por isso que existe, irmãos, a linguagem técnica e a linguagem popular. Existe até o inglês técnico e o inglês básico, o inglês popular, o inglês que a gente para falar com os outros. O inglês técnico, o engenheiro, por exemplo, ele tem que saber um inglês técnico, porque senão como é que ele vai falar de peças, de coisas que eu não sei, nem no português eu não sei o que significa, irmão. Entendeu? Mas vamos logo, senão vocês vão ficar cansados, né? Irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus vai voltar. Nós sabemos, conforme está escrito, né, lá no livro de Tessalonicenses, se eu não me engano, no capítulo 2, eu vou abrir aqui agora, vou ler um versículo, para dentro desse versículo ficar baseado naquilo, ou melhor, ficar centralizado nesse versículo, aquilo que nós vamos falar, ok? Para que todos possam compreender. Não é mesmo uma pregação, mas é um assunto que nós estamos tratando da obra de Deus. Não posso nem dizer que é estudo, porque eu não me sinto digno de falar isso, certo, irmão? Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Eu me sinto muito pequeno. Eu vou tentar passar aquilo que eu estou entendendo. Então vamos prestar atenção no livro de Tessalonicenses. Irmãos, no capítulo 5. Vamos prestar atenção no livro Tessalonicenses, no capítulo 5. Vamos ler aqui. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem
que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Só isso daqui para nós já basta, irmão, né? Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Certo, irmãos? Aqui Paulo falou em 5 de Tessalonicenses, até o versículo 3, ele falou sobre isso, certo, irmão? Agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Agora já é a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Eu li primeiro, presta atenção, eu li a primeira carta, capítulo 5, alguns versículos. Agora eu vou ler a segunda carta, no capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Está entendendo? Reunidos nele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis. Quer dizer, não é para ficar preocupado, se perturbando. Quer por espírito, olha só, irmão. Quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Certo, irmãos? Então o Senhor Jesus, ele vai se manifestar, sim, quando, está escrito aqui, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, e eu vou continuar, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok? Antes disso, então, eu vou fazer uma pergunta. Qual era o templo? Onde é o templo de Deus hoje? É o nosso coração, certo? Mas aqui Paulo não estava falando do nosso coração, porque não estava falando do Deus verdadeiro, estava falando daquele que vem, né, querendo se chamar Cristo e não é o Cristo, seria o anticristo. E ele teria que ter um templo para ele se sentar, certo? Agora eu pergunto, quantos templos foram construídos em Jerusalém? Eu digo para vocês, até hoje foram construídos 2 templos. Um foi derrubado e depois o outro também na guerra, né, foi também derrubado. Eu não vou aqui ficar procurando datas para não prolongar muito, mas até hoje só houve 2 templos. Está se planejando se construir em Jerusalém. Estive lá, estive praticamente próximo, praticamente ao pé do Monte Moriá, certo, irmãos? E naquele lugar, ali existe também, naquela região existe uma mesquita, que é uma mesquita para os irmãos entenderem, é um lugar onde os muçulmanos adoram a Alá. E há uma mesquita que chama Mesquita de Al-Aqsa, não sei falar esse nome, que fica no Domo da Rocha, que eles chamam. Vocês já viram aí na internet, sempre aparece, quando aparece Jerusalém, uma coisa assim, abóbada, assim, redondo, com a cor de ouro, não é? Vocês já viram isso? Muitos já viram, né? Então ali é uma mesquita. Do lado de baixo da mesquita está o que sobrou dos muros das lamentações, que na verdade não é original, porque o original, se você entrar pelo lado direito, você vai encontrar uma sinagoga, uma pequena sinagoga,
e no chão você vai ver um vidro muito grosso, tudo iluminado, você vai olhar naquele vidro e você vai lá ver um dos originais do muro, né? Você vai ver lá e esse muro que colocaram em cima daquele é para, vamos dizer assim, o muro está ali, só que está muito embaixo. Então eles construíram uma parte em cima para poder adorar, pelo que eu entendi que me explicaram lá. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu estive lá e foi me explicado dessa forma. Se eu estiver errado, os irmãos que são que já estiveram lá, se receberam outro tipo de explicação, eu recebi isso de uma explicação de um judeu. Eu não sei se, se ele praticava o judaísmo ou não, ou se eu não sei, porque tem muitos que são israelitas só. Muita gente pensa que todo que está em Jerusalém é judeu, e está enganado. Tem muitos, porque existem os israelitas, certo, irmãos? São judeus, mas são israelitas, não são legitimados judeus legítimos. É que nem eu, por exemplo, eu sou português. Eu sou português porque sou filho de português. Mas não sou português porque nasci em Portugal. Mas mesmo assim, aqui a cultura é um pouco diferente. Eles me consideram um português legítimo por causa da minha linhagem sanguínea. Cada lugar tem uma forma de consideração pelos seus antepassados, não é? Pelo menos foi isso que o meu advogado que fez a minha nacionalidade me explicou. Eu estou falando conforme ele me disse. Se tiver alguma coisa errada aí, foi ele que me falou, certo? Porque a gente também não sabe tudo não, irmão. Eu principalmente, que não tenho nem estudo, então eu preciso muito da orientação, preciso muito da ajuda, irmão. Senão não consigo não, sabe, irmão? Vou falar bem a verdade para os irmãos. Então, como eu estava dizendo, irmãos, o povo de Israel, eles são um povo que desde a época já tinham sobre eles uma promessa. Vamos voltar nesse assunto. Mas nós sabemos que muitos não creram em Jesus Cristo coletivamente. Primeiro eu quero explicar isso também. Eu não posso dizer que não creram, os judeus não creram, porque muitos judeus creram já, mas não coletivamente. Mas creram, porque eu conheço, então, aqueles que creram em Jesus Cristo, que foram batizados. Eu mesmo batizei no Rio Jordão, judeu. Eu mesmo fui um que batizei um judeu. Judeu mesmo. Batizei no Rio Jordão. Pena que eu não tenho aqui a foto para mostrar para os irmãos, mas ficou no meu computador no Brasil. Deveria ter trazido, imprimido, né? Irmãos, eu estou um pouco lento para explicar, não estou muito bom da garganta, mas os irmãos tenham paciência. Nós estávamos falando de Tessalonicenses e não quero perder a linha, certo, irmãos? Então quer dizer que existe os prós e existe o pré e o pós. Quer dizer, aquele que acredita que o Senhor vem e nós não vamos passar por nenhuma tribulação, e aqueles que acreditam que o Senhor vem e nós vamos passar por tribulação. Bom, esse período da história que nós vamos entrar agora de Israel, nós podemos ver no contexto bíblico que fala da grande tribulação, que segundo a Bíblia vai ocorrer, olha só, pensamento daquele que não é tribulacionista. Ele vai dizer que vai ocorrer, segundo a Bíblia, vai ocorrer logo após o retorno de Cristo. Isto é uma teologia, um estudo, certo, irmãos? Mas nós vamos ver isso a fundo. Agora, já que é para entrar no assunto, nós vamos entrar nisso a fundo. Eu acredito no arrebatamento. Acredito que isso vai acontecer, como está escrito aqui, irmão, né? Que durante esse evento a igreja vai ser arrebatada, acredito. Mas é uma concordância minha, cada um pense como quiser. No meu modo de pensar, eu não quero dizer que nós não vamos passar por nenhum tipo de tribulação.
Porque se os nossos antepassados, que foram antes de nós, né, passaram por tribulações, porque nós somos melhores do que eles. Eu acredito, sim, no que está escrito aqui, né? Uma irmã muito sábia me mandou um relato que se passará 7 anos. Está escrito, irmãos, que se passará 7 anos de tribulação até que o Senhor Jesus venha e restabeleça o seu reino messiânico. Enquanto isso, os povos serão enganados pelo anticristo, que se sentará no templo, como eu já disse. Vai ter que ter um templo. Estava falando sobre o templo, não é? Então vamos falar. Israel vai ter que construir um templo ainda. E nessa aqui não demora, se ele quiser, ele faz em 1 semana, porque ele tem condições para isso. Certo, irmãos? Vocês não imaginam a tecnologia que tem em Israel, não precisa muita coisa. Sabe por quê? Eu estive em Israel, só para tirar um pouquinho fora do texto e já entrando de novo. Eu estive em Israel, num lugar que foi bombardeado por um míssil. Foi bombardeado de manhã, não matou ninguém. Caiu perto de uma sinagoga, próximo da casa onde eu havia visitado. Aquele equipamento chama Iron Dome, que é para defesa antiaérea, dificilmente falha. Mas esse daí, o Iron Dome não pegou, ele caiu próximo a uma sinagoga, não machucou ninguém, mas caiu na rua, fez um buraco enorme. Isso foi de manhã, o buraco estava lá. Você chegou de tarde e não tinha mais nada, parece que não tinha acontecido nada. Pra vocês verem a eficácia que eles têm nessa parte aí de construção e de edificar as coisas. Então, não é muito difícil nós dizermos que 30 dias, 40 dias um templo fica pronto. Eu acredito que a maioria do material que vai ser usado para a construção do segundo templo já está pronta. Existe um instituto, que eu estive praticamente ali, chama Instituto do Templo. Estive na frente, eu não me lembro se entrei, não me recordo. Chama Instituto do Templo. Eu acredito que eu entrei, eu tenho uma vaga lembrança, eu não me lembro, tenho que perguntar para minha esposa, porque ali eu vi a coroa de ouro, ali eu vi o menorá. O menorá, inclusive, ficou em exposição perto do Muro das Lamentações, aquele muro que eu falei que a gente vê, né? Eu estive ali onde a gente fica orando, né? Então, praticamente já tem quase todos os apetrechos que serão utilizados, inclusive o animal que teria que nascer vermelho, assim por diante, né? Sem nenhum pelo de outra cor, já tem quase praticamente tudo preparado. Então, dá uma certa impressão que o anticristo já está na Terra. Dá uma impressão. Eu não posso afirmar. Muitos afirmam. Eu não gosto de afirmar uma coisa que eu não sei, porque depois eu posso passar por mentiroso. Eu gosto de ver, se eu souber realmente a fonte de onde veio. Porque as coisas são muito profundas, irmãos. Então, irmãos, vejamos bem. 7 anos de tribulação. Após esses 7 anos, o Senhor Jesus restabelece aqui, vem buscar a igreja, ou melhor, vem buscar aquele que acredita de uma outra forma, acha que o Senhor vem antes da tribulação. Eu já creio diferente. Isso aí é uma questão de crença. Eu creio que vai ter 3 anos e meio também, e que ainda o anticristo vai dar uma de santinho e parecer que está governando tudo, resolvendo o problema de todo mundo e tal, e o mundo todo se curva diante dele. E eu acredito que durante 3 anos e meio os cristãos serão perseguidos. Eu acredito assim, certo, irmão? E depois de 3 anos e meio, então virá o arrebatamento da igreja. Eu não acredito que o arrebatamento da igreja seja só para nos livrar da tribulação. Porque se fosse assim, irmão, vejamos bem, analisamos uma coisa. Quer dizer que nós estamos sendo melhores do que os nossos antepassados. Todos os apóstolos foram mortos, degolados, apedrejados, enforcados, crucificados de cabeça para baixo. Enfim,
mortos à espada, por que o que nós temos de melhor do que eles? Vocês não estão entendendo? Não estou querendo assustar ninguém. É o meu pensamento. Posso estar errado. Tomara que eu esteja, certo, irmão? Porque eu também não queria passar por isso. Talvez nem passe, porque Deus já está levando tanta gente, irmão. E a gente às vezes reclama, ai, Deus levou aquilo. Nós não sabemos por quê, irmão. Olha, irmãos, às vezes Deus está fazendo algo agora que nós ficamos tristes. Ah, mas por que Deus levou essa pessoa? Por que Deus levou aquela? Presta atenção, irmão. Você não sabe o que pode acontecer daqui 3 anos, daqui 2 anos. Nem eu. Então a gente não pode questionar a Deus. Deixamos isso para Deus, não é nossa parte. A única coisa que eu tenho a dizer para vocês é que 3 anos e meio ele vai manter a sua imagem de santinho, o anticristo. Depois de 3 anos, Israel vai abraçar esse Messias, esse falso Messias, achando que é o Messias que Deus está enviando. Depois de 3 anos e meio, ele vai mostrar suas garrinhas. Israel, então, nesse momento, vai perceber que foi enganado. E aí, então, Israel, nesse advento da tribulação, ele vai reconhecer Jesus Cristo. É assim que eu penso. Eu creio que muitos judeus já creram em Jesus Cristo porque eu conheço, mas agora estou falando de uma forma coletiva. Muitos vão crer durante o período em que se manifestar esse anticristo e que ele mostrar que ele não é Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí então nós podemos entrar no contexto, certo, irmãos? Que como a nossa irmã, uma irmã me solicitou e ela estava muito correta, concordo plenamente, porque eu fiz um vídeo, não dei muita explicação e muitos podem ter ficado confusos. Então, irmãos, está bem claro lá em Romanos, que Romanos 11, versículo 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quer dizer, Deus endureceu eles para poder entrar a plenitude em nós. Está entendendo, irmãos? Mas aqui já está dizendo que nos últimos dias, após esse movimento tribulacionista, tribulação, eles vão receber, então, vão ser os remanescentes. E assim, no versículo 11 de aos Romanos, eu estou usando a Bíblia aqui, irmãos, versículo 11 de aos Romanos, está assim, assim todo Israel, olha o que está escrito aqui, 11, versículo 26, não fui eu que escrevi, irmão, então os irmãos prestem atenção, assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. 11 de aos Romanos, versículo 26. Então, irmãos, meu caro irmão, minha cara irmã, eu procuro entender esse texto, como outros textos, né? Escrevi aqui. Romanos 11, uma demonstração de soberania de Deus, pois ele foi que cegou os olhos dos judeus. Foi Deus que cegou os olhos dos judeus. Nada acontece se não for... E os tornou surdos quanto à salvação em Jesus Cristo, em Yeshua. Foi Deus. Se Deus quisesse abrir os olhos deles e todos eles criam. Por amor a Ele, cortou os seus ramos naturais. O Senhor cortou eles, ramos naturais, porque o Senhor queria fazer uma obra conosco. O ramo natural da onde? Da oliveira. Certo, irmãos? Dá para entender o que eu estou explicando aqui? Para que os gentios, nós, fôssemos enxertados através de Cristo. Ou seja, irmãos, presta bem atenção. Por amor às nações, o Senhor fez tudo isso. Ainda que Israel não foi salvo em sua totalidade. Israel ainda não foi salvo em sua totalidade. Por isso que eu estou dizendo que existem judeus que já estão crendo.
mas não na sua totalidade. Você chega lá, você encontra vários judeus. Eu conheço judeus messiânicos. Eu tenho até um amigo meu que tem um canal, ele é judeu. E ele fala e prega o evangelho, certo, irmãos? Prega o evangelho. E é muito inteligente. E é judeu. Ele prega o evangelho também no YouTube. Eu não me lembro agora o canal dele, mas está ali. Certo? Eu não acompanho muito porque para mim não misturar muitas coisas. Ele às vezes mistura um pouco de alguma coisa do judaísmo e eu tenho cuidado porque ele está lá, ele tem que fazer isso, ele está em Israel, ele não pode... irmão, nós temos que ter muito cuidado, muita cautela no terreno que nós estamos, para nós... E Paulo falou, me fiz de grego para ganhar o grego, me fiz de enfim, cada lugar que ele ia, os irmãos veem que Paulo chegou a pregar na frente do templo da deusa Diana, porque ele não acreditava na deusa Diana, mas Paulo era uma pessoa muito inteligente, então ele fazia as coisas, irmão, para poder ganhar as almas. Ele não mentia, ele não foi lá adorar a deusa Diana, mas ele falou assim, eu me faço grego para ganhar os gregos, eu me faço bárbaro para ganhar os bárbaros, entendeu? Então ele tinha que ter essa habilidade, porque ele era apóstolo dos gentios, e ele era judeu. Ele nunca concordou em judaizar o evangelho, certo, irmãos? Porque ele sabe que o Senhor Jesus não veio fazer isso. O Senhor Jesus cumpriu a lei e os profetas. Isso não quer dizer que nós vamos desprezar a lei. Se nós fazermos isso, nós não estamos dentro da palavra. Logicamente que a lei é um aio para nós. Ela não é que ela vai nos salvar, mas nós temos que respeitar. E nós respeitamos, porque nós não matamos, nós não roubamos, nós não cometemos adultério. Se alguém cometeu, pediu perdão, se humilhou, aí tem a porta da graça, que é a porta da misericórdia, para pedir perdão, para Deus perdoar. Entendeu, irmão? É diferente, porque lá no judaísmo não tinha volta. A alma que pecar, essa morrerá. Mas o Senhor Jesus viu que se fosse deixar daquele jeito, o próprio Deus viu que se fosse deixar daquele jeito, ia morrer todo mundo, porque todo mundo está pecando. Então o Senhor Jesus abriu uma porta para dizer assim, bom, vou abrir essa porta de misericórdia, que se chama graça, para poder salvar esse povo, porque senão vai tudo para o inferno, entendeu, irmão? Nós temos que ter cuidado. Graça quer dizer favor imerecido e é Jesus Cristo, entendeu, irmãos? Então nós somos agora, através desse movimento todo, nós somos enxertados através de Cristo. Por amor às nações, o Senhor nos enxertou. Por amar as nações, por amar os povos, entendeu, irmão? Embora que Israel não tenha sido salvo em parte, eu posso dizer em parte, eu digo em parte, porque se alguém está lá em Israel, eu fui lá, evangelizei, batizei, só por isso, quer dizer, ele vai para o inferno, só porque os outros da nação dele não creu. Ele creu, nem que ele está fazendo escondido. E eu digo que não tem um só, tem outras pessoas lá que são evangélicos, eles falam messiânicos, né? E que fazem a mesma pregação que eu conheço, que você, que algum pastor aqui de alguma igreja faz, e inclusive prega Jesus Cristo como Salvador. Certo, irmãos? Não tem diferença nenhuma. Mas isso não quer dizer que Israel creu. Creu uma parte, como está escrito, como está escrito aqui, o remanescente, aquele pouquinho. Mas ainda vai haver uma salvação coletiva. Coletiva como? Como nós vemos aqui, na manifestação do Senhor Jesus. Eles vão crer. Tanto é que está escrito lá. Está escrito, vamos ler aqui, para os irmãos entenderem. Está escrito no livro de Joel. Livro de Joel. Eu vou lá no livro de Joel agora. Irmãos, vocês vão ver que eu recebi algum contexto aqui, eu ia usar todo o contexto. Porém, eu gosto de explicar da forma que, conforme o Espírito Santo vai me colocando na minha mente, aproveitando também as perguntas, não é? Às vezes eu demoro, eu tinha outros vídeos para fazer na frente desse, mas hoje, ontem ainda falei com a irmã que ia fazer esse vídeo depois, mas hoje eu resolvi ir na comunhão, falei, não, vou fazer esse aqui, que eu senti comunhão, agora fazer esse aqui. Então vamos fazer esse aqui. Vamos lá no livro do profeta Joel.
profeta Joel, do Velho Testamento, Antiga Aliança. Profeta Joel. Os cristãos judeus, eu conheço alguns falam Antiga Aliança, Nova Aliança, né? Cada um tem um jeito de pronunciar, né? Então, mas isso não vem ao caso, irmão. Velho Testamento, tá bom? Só que eu tô tão ruimzinha a minha Bíblia, irmão. Preciso comprar uma Bíblia, que aqui eu tenho outras Bíblias ali, mas é em inglês, espanhol, português, eu tenho só essa daqui, entendeu? Livro de Joel, capítulo 2, presta atenção, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois... Não, acho que não era versículo 28. Um momentinho, irmãos, para mim não falar coisas que não devem ser faladas. Ah, sim. Livro de Joel, capítulo 2, mas não vamos ler no versículo 28 não. Poderia até ler, mas ia ficar muito comprido. Vamos lá direto no assunto. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes, está entendendo? Aquele pouco, naquele restante, que não está falando com nós aqui, nos restantes que o Senhor chamar. Porque quando eles perceberem que eles estavam sendo enganados pelo anticristo, não vai ter ninguém para batizar eles lá, irmão. Mas eles vão olhar para o monte de Sião e vão invocar o nome do Senhor. Pode ver, não está dizendo aquele que ser batizado naquele último momento será salvo. Não, aqui está dizendo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Por quê? Porque o Senhor Jesus já veio, já está lá. Já tem um livramento para o reino milenar, para tudo que o Senhor falou, que está escrito. O Senhor já está lá. Então já tem um livramento. Então eles vão invocar. E aí então aqueles que invocarem não serão todos, para que se cumpra a profecia dada a Abraão, Isaque e Jacó, haverá então para eles esta porta. Esta porta não é para nós é o batismo. Para eles é aquele que invocar. Não é só o batismo, me perdoe, é crer em Jesus Cristo. Alguém pensa que quem não é batizado não vai entrar no céu. Eu digo para os irmãos, havendo oportunidade, logicamente que temos que se batizar. Mas se você anuncia o Evangelho, como Deus já me deu de anunciar, lá num deserto para uma pessoa, eu anunciei para um menino do Islã, ele estava ficando cego. E nós estávamos fazendo uma visita, irmãos, para uma nossa irmã árabe. E ela não podia dizer que era cristã, ela estava no meio de um ambiente de pessoas radicais, pessoas extremistas. Mas mesmo assim, eles têm um certo, não sei se é da cultura, ou se não sei porquê, eles tinham cuidado daquela irmã. Ela não tinha esposo, não tinha filhos, tinha mais de 80 anos, mas ela já tinha crido em Jesus Cristo. E nós estávamos em Jerusalém e saímos com o nosso carro, com o carro que Deus preparou de nós alugarmos, e fomos até a cidade ocupada pelos palestinianos. Esse nome, na verdade, é um nome que não é bem assim, mas tudo bem, vamos deixar assim mesmo. Para vocês entenderem, porque todo mundo fala Palestina, mas se os irmãos forem entrar na história mesmo, vocês vão ver que isso aí foi uma coisa inventada muito depois. Mas isso não é tema para agora. Certo é, irmãos, que nós estávamos em Jerusalém, conseguimos entrar naquele território, se bem que é um território perigoso. Para os irmãos terem uma ideia, tem um lugar lá, que tem uma placa bem grande, escrito em vermelho, uma placa vermelha, escrito em inglês, com letras brancas. Perigo de vida, risco de morte. Daqui
para o outro lado, nós não nos responsabilizamos, Israel escreveu lá, nós não nos responsabilizamos pela sua segurança. Esta área é a área ocupada por, enfim, por pessoas que não são terroristas, por terroristas, enfim. Então nem eles não vão. Tem a Border Patrol, que é a patrulha de fronteira, lá não vai praticamente turismo, onde nós fomos. Então quando a gente passa, eles já avisam, ó, vocês vão por conta própria. E a gente também tem que tomar cuidado com o carro, onde coloca, porque alguém pode pegar e colocar alguma bomba no nosso carro e quando a gente volta, irmão, a gente não sabe, quando é parado lá na patrulha, pode eles achar alguma bomba ou até mesmo explodir o carro, sei lá, acontecer alguma explosão com nós dentro do carro. Isso aí parece coisa de filme, mas existe isso, tá, irmão? Ainda mais que o meu carro estava com placa israelense. É um perigo, irmão, que vocês nem imaginam. Mas nós fomos lá visitar essa nossa irmã. Você pode dizer, mas o que tem a ver isso com o que você está explicando? Você está misturando tudo. Calma, você vai entender. E nós chegando lá, irmãos, entramos, fizemos o que tínhamos que fazer em oculto, conseguimos passar pela patrulha palestiniana, o Senhor não deixou o guarda nos ver, não sei como. Entramos lá, fizemos o que tinha que fazer, oramos, fizemos o culto só para nossa irmã, servi a Santa Ceia só para ela e viemos embora e nada nos aconteceu. Por quê, irmão? Porque estávamos sob a proteção de Deus. Então, irmão, na grande tribulação, se nós estivermos debaixo da proteção de Deus, o Senhor nos guardará. Então, quer dizer, eu gostaria que acontecesse justamente como está escrito aqui, nesse primeiro texto. Nesse primeiro texto, que durante o período de 7 anos, o Senhor vem e busca a igreja, né? E logo após o retorno de Cristo, que é o evento do arrebatamento da igreja. Eu queria que fosse aqui, né, irmão? Que nós não precisasse passar nada. Quem é que não queria? Mas eu tenho que ser sincero, não está em lugar nenhum na Bíblia está dizendo que nós não vamos passar. Por isso já dividiu em 3 anos e meio. 3 anos e meio ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar que é o bonzinho, entendeu, irmãos? Vai querer fazer um monte de coisa. Depois dos 3 anos e meio ele vai se mostrar ímpio, impiedoso, vai querer vai querer sentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. Vai ser aí que os judeus vão então se perceber que o Cristo Jesus, aquele verdadeiro que morreu na cruz, era realmente o Messias. E aí que vai haver livramento no Monte de Sião, quando estiver terminando já esses 7 anos, que o Senhor Jesus vem para vencer, restabelecer o seu reino aqui, o reino milenar, no sentido que diz a Bíblia, né, conforme eu compreendo, e os fiéis reinarão com Cristo depois no reino dos céus, na Nova Jerusalém, porque vai vir uma Nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra, entende, irmão? Então, Yeshua, Messias, né, vão ver o Messias, vão ver, ou melhor, os judeus vão ver que o Yeshua era o Messias, né? E esse dia vai ser um dia muito maravilhoso para os judeus, né? Porque aqueles que vão realmente clamar, invocar, vão ver, não, nós estávamos enganados, nós vamos ser salvos. Por isso que eu digo que o próprio Senhor Jesus disse, a salvação vem pelos judeus. Não é que por isso que nós não podemos ficar atacando, porque hoje eles podem estar... É que nem nós, irmão. É que nem muitos hoje. Estão lá na sarjeta, estão às vezes nas drogas, nos vícios. Daqui a pouco Deus vai lá e faz uma transformação. Então nós temos que entender isso. Certo, irmãos? Esse vídeo foi mais para esse tipo de esclarecimento. Eu creio que já basta por aqui. Se eu poderia me aprofundar mais, tem muito mais assuntos aqui. Mas, irmãos, tem irmãos que gostam de vídeos compridos, tem outros que gostam de vídeos curtos. Eu creio que isso já é suficiente para nós entendermos que após
a vinda do anticristo e os judeus perceberem que ele não é o Cristo, então ali vai haver uma salvação coletiva, entendeu, irmão? Para eles, para cumprir a promessa que Deus fez para Abraão, senão não cumpre, certo, irmãos? Então não vamos perder o que nós ganhamos por misericórdia, por isso que para nós é graça, porque nós não merecia nada, nós não está fazendo parte de povo nenhum, nem promessa nenhuma. De repente o Senhor Jesus vem e diz assim: todo aquele que crer na minha palavra será salvo. E disse assim na palavra: e disse o Senhor, todo aquele que nele crê não será condenado. Então, primeiro, sobre o batismo que eu estava falando, para encerrar. Se você está, como eu fui lá no deserto, que eu não tinha terminado, pode deixar você em confusão. Eu fiz essa Santa Ceia para a irmã e vim embora. Imagine eu lá no deserto. Tinha um menino, eu tinha esquecido essa parte. Apareceu um menino, irmão, cego de uma vista. E meu filho estava tocando violão e ele apareceu. E eu fiquei preocupado com aquele menino, por quê? Irmão, embaracei um pouco o vídeo aqui, não sei se você vai entender. Eu fiquei um pouco preocupado com aquele menino que chegou lá na casa daquela senhora que eu falei, porque ele começou a filmar-nos. Eu falei, meu Deus, ele vai pegar esse filme, vai dar para o dono desse prédio, o dono desse prédio é radical e vai nos pegar lá fora. Vai ficar ruim. Aí eu falei com uma irmã árabe, ela disse, não se preocupe que esse menino, ele está aqui porque ele não tem pai nem mãe. Na verdade ele tem pai, o pai dele tem 8 filhos, ele era o 8º, o pai dele não conseguia sustentar a esposa nem os 8 filhos, e tem um médico aqui, e o médico fez uma proposta para ele de dar uma quantidade de dinheiro, e ele daria os filhos deles, isso no lado árabe, ele daria todos os filhos deles para o médico, e daria a esposa, e assim foi feito. Ele deu um valor, ele trocou a esposa e os filhos por aquele valor, lá no meio deles, não no lado judeu, mas no lado árabe lá, irmão, onde eu estava, eles fazem isso. E comprou a esposa, comprou os filhos todos, mas aquele menino, como estava com problema na vista, ele tocou de casa e o menino vivia andando. E aquele menino, eu anunciei o evangelho para ele creu, certo, irmão? Ele acreditou naquilo que eu falei e pediu para mim fazer uma oração ao meu Deus por ele. E ali eu dobrei meu joelho, orei ao Senhor, e ele chorando, sentiu a presença de Deus, irmãos, e pediu para o meu filho voltar lá para ensinar ele a tocar violão. Não pude mais voltar. E aquele menino que creu em Jesus Cristo? Como é que faz? Olha, irmão, ele creu em Jesus Cristo. Se ele já morreu em alguma guerra, eu creio que ele já está salvo. Ele não foi batizado. Mas como é que ele vai ser batizado num lugar daquele, irmão? Só se eu fosse lá e sequestrasse ele de lá e levasse para outro lugar. Entendeu, irmão? Porque eu não podia fazer isso. Estava em época de guerra, muito complicado, irmãos. Passei um trabalho para sair de lá de dentro. Irmãos, eu quero agradecer a Deus. Não sei se esse vídeo ficou bem explicado, talvez eu misturei muita coisa. Mas perdoe, irmão, porque por isso que é bom não fazer muito grande, porque às vezes a gente acaba esquecendo um assunto, como eu não faço um vídeo escrevendo tudo, irmão. Eu tenho aqui um texto que uma irmã me mandou, muito lindo, que eu poderia usar esse texto. Eu usei, até falei para a irmã que eu vou usar um pedacinho. Usei um pedacinho de algumas coisas tão importantes que tem. Agradeço a irmã por isso. Porém, eu gosto mais de fazer o texto conforme aquilo que eu me lembro, assim, pelo Espírito, que Deus me dá aquela iluminação daquilo que eu já aprendi no passado, para não ficar muito assim, eu dependendo daquilo que escrevi para mim poder falar. Eu gosto de exercitar um pouco. Nesse exercício, às vezes eu posso até errar. Então, eu vou analisar esse vídeo também. Quero saudar a todos com a paz de Deus, pedir que Deus os abençoe. E logo após esse vídeo, farei um vídeo menor, mas aí só de pregação de palavra. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.